Meus amigos, meus queridos amigos, então, fique atento para a mensagem que você vai receber, que você vai assistir. Essa mensagem abençoará você e trará uma viva esperança para a tua vida. Compartilhe e espalhe esta grande mensagem no nome de Jesus. Graça e paz, queridos, no nome de Jesus. Que privilégio, que prazer estar com todos vocês aqui. Aos nossos amigos, irmãos em Cristo, em seus lares, por meio desta live, essa ferramenta preciosa que o Senhor Deus nos concedeu para transmitir uma palavra de esperança. Eu quero lembrar o profeta Jeremias, em um momento de grande crise, uma crise nacional, acometia o seu povo, e Jeremias fala algo muito interessante no capítulo 3 das Lamentações, no versículo 21 e o versículo 22 e 23. Eu quero trazer aquilo que me traz esperança. Querido, já conhecemos a doença, já sabemos o que ela está fazendo o mundo afora. Não precisamos mais ter os nossos espaços virtuais, as nossas redes, com tantos vídeos, com tantas tragédias. Vamos agora espalhar esperança. Vamos agora espalhar a palavra de Deus. Vamos espalhar uma esperança que ela não morre, porque ressuscitou ao terceiro dia. Então vamos fazer isso, vamos fazer uma nova campanha. Porque sobre a doença, sobre o que acontece no mundo todo, a tragédia, a dor, as mortes, já sabemos demais. De manhã, de tarde, de noite, pela madrugada, nós temos informações full time, a toda hora. Então não precisamos mais falar dessas dores que já estão aí, é patente, é um fato. Vamos agora espalhar esperança. Ele tem todo o governo, toda a autoridade, toda a soberania sobre nossas vidas, porque somos dele, pertencemos a ele. Como está escrito no Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Deus tem todo o controle. E olha, deixa eu dizer para você uma frase que eu estava meditando hoje de um cantor norte-americano, Dan Moen, que ele diz que Deus está trabalhando de uma maneira que eu e você não podemos ver. Moisés e o povo estavam diante do Mar Vermelho, dos lados as montanhas, e atrás estava o exército de Faraó com 600 carros aparelhados. Não havia lugar de fuga, não havia plano B. E Deus só disse para ele: levanta teu cajado. Só disse isso para ele. E ele confiou na palavra do Senhor Deus, e Deus fez o caminho aonde não havia caminho. Deus fará um caminho aonde não há caminho. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando, fazendo um caminho para que o seu povo e para que as suas criaturas encontrem a saída desta tremenda crise, e isto é no nome de Jesus. Eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, no nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 27 ao versículo 30. Eu quero compartilhar sobre o tema: a mão do Senhor Deus é sobre nós. A mão do Senhor Deus é sobre eu, é sobre você, é sobre nós. Atos, capítulo 11, versículo 27 ao 30. Leio. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia,
E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, o imperador. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo, diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus para a minha, para a sua vida, no nome de Jesus. Digam amém. Queridos, veja o versículo 19 de Atos 11. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, queridos, vejam o fundamento desse contexto histórico do texto que lemos. Atrás havia uma perseguição e à frente estava se aproximando uma grande fome que seria mundial. Uma tragédia para a igreja, sendo perseguida. Mas agora algo mais grave, além da perseguição à igreja, uma fome mundial se aproximava. E os crentes daquela época, eles precisavam estar prontos, precisavam estar preparados, encorajados para lidar com esta situação. Repito, uma perseguição lá atrás, porque já havia acontecido, estava chegando ao fim. Mas ao fim da perseguição do imperador Calígula, um homem terrível que perseguiu, matou, aprisionou cristãos naquela época. Mas a perseguição estava acabando. Mas vejam bem que, pelo texto bíblico que lemos, que uma fome de natureza mundial, uma grande crise, estava se avizinhando. Naquela época, quando faltava chuva, quando não dava uma boa colheita, era uma tragédia. Começando pela Grécia, chegando em Roma e se espalhando pela Europa, pela Ásia e até o norte da África, que compreendia o mundo de então, o mundo intelectual, o mundo cristão, o mundo romano até então, compreendia esses continentes. E agora uma fome chegava, porque não havia chuva, não havia colheita, logo muitos morreriam de fome, porque não havia o que colher. E diante disso, a palavra de Deus nos mostra algo maravilhoso. No versículo 20, aqui de Atos 11, e havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Gente, me escute. O evangelho, a sua pregação, o anúncio das boas novas não pode parar. Não importa se há uma perseguição, não importa se vamos agora encarar uma grande fome mundial. O evangelho, as boas novas, ela não pode parar. Eles sabiam disso, mas o evangelho, sua pregação não pararam. Tivemos notícias que no epicentro da China, cidade chamada Wuhan, aonde tudo começou, aonde foi gerado, aonde esse vírus de 7ª geração, coronavírus, ele surgiu de maneira virulenta, porque ele já existia, ele já estava lá, mas caminhos, através de algumas situações, foram criados e esse vírus
eclodiu através das pessoas. Mas a igreja em Wuhan não saiu das ruas, não saiu das lives, não saiu das redes sociais pregando o evangelho, ainda que custasse a sua vida. A mídia não divulgou isso. A mídia divulgou a tragédia, divulgou o medo. Mas a igreja, como esses crentes aqui de Atos 11, versículo 20, eles não pararam de trazer esperança aos corações, de trazer a esperança de um novo começo, a esperança de novos dias, a esperança de caminhos que o Senhor faria para trazer libertação para o seu povo. Então o evangelho, ele não pode parar. Mas eu quero me deter no versículo 21, porque há uma declaração aqui do Espírito Santo, através do Dr. Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, que a bem da verdade é os Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Aqui no versículo 21 diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Queridos, me escute, receba essa palavra aí agora. A mão do Senhor Deus é soberana. Não importa os exércitos dos homens, não importa os exércitos viróticos, bactéricos, não importa. Olha que eu estou criando palavras novas aqui agora. Bactéricos foi ótimo. Não importa os vírus, as bactérias que possam chegar, porque é um exército. Esse vírus que está aí é um exército. Assistia um infectologista falando que há uma guerra, que esse vírus está travando uma guerra contra o nosso sistema imunológico. E olha, e preste atenção nisso. Esqueça essa lenda, esse mito que essa doença só pega velho. Já está pegando bebê, já está pegando adolescente, já está pegando gente jovem entre 20 a 40 anos. Não se iluda com isso. Se cuide, seja prudente, seja sábio e tema ao Senhor Deus, porque a sua mão, ela está estendida sobre nós. E a mão do Senhor Deus era com eles. E eu quero trazer a você apenas 3 fatos sobre a mão de Deus. Em primeiro lugar, a mão de Deus sobre a criação. No livro de Jó, dá uma corrida agora aí, no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Jó, versículo 9 e versículo 10. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. A mão do Senhor Deus, ela está sobre toda a criação. Com esse vírus, Deus não perdeu o controle da sua criação. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle, a soberania e o governo sobre a terra. Ele continua sendo Deus, e toda a criação, tudo aquilo que vive, está em suas mãos, porque a sua mão é tremendamente poderosa. Deixa eu dizer para você, pega essa palavra agora, você está nas mãos de Deus. Você mesmo, você está nas mãos de Deus, porque Ele jamais perde o controle. Isso tudo que está acontecendo não o surpreendeu. É cíclico. Ao longo da história, em vários ciclos, desde Noé,
que há juízos, que há cataclismas, que há fomes, que há pandemias que se abate sobre a criatura humana. É cíclico. Na época de Noé, o Senhor advertiu, o Senhor falou que haveria um juízo sobre toda a terra. Ele deu tempo para aquela geração, mas só Noé e a sua família obedeceu. Durante o Império Egípcio, tomando conta do mundo, surgiu fome. 7 anos de abundância houve. 7 anos de prosperidade houve. Mas depois, pela boca do seu servo José, foi advertido que haveria 7 anos de fome sobre toda a terra, e Deus usou o seu servo para trazer com sabedoria meios, mecanismos, saídas, caminhos para livrar o seu povo e livrar toda a terra daquela pandemia famélica, aquela pandemia de fome, libertando e salvando tanta gente. Hoje não é diferente. Em termos de história, em 1918, houve a gripe espanhola, que só aqui no Rio matou mais de 50 cariocas. Foi terrível, tomou conta do mundo, a gripe espanhola. Alguns historiadores contam que mais de 50 milhões de seres humanos morreu ali pelo século passado, 1918, a gripe espanhola. Não é diferente hoje. Não é diferente. Hoje a gravidade é que nós estamos recebendo as notícias ao mesmo tempo, mas a mão do Senhor está sobre a sua criatura. Agora preste atenção numa coisa: a mão do Senhor Deus bem está para abençoar. A mão de Deus, ela está também estendida para abençoar. Aqui em Neemias 2, versículo 18. Aí Neemias 2 aí, ó. Capítulo 2, verso 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. A mão do Senhor Deus, ela não está encolhida, ela está estendida para abençoar, para ser favorável ao seu povo e também à sua criatura. Deus faz com que o seu sol e a sua chuva caia sobre todos. Há uma diferença, porque apesar de abençoar toda a terra, ou trazer juízo sobre toda a terra, há uma postura de diferença. Quando houve os 7 anos de prosperidade, José e os seus glorificaram a Deus e souberam trabalhar com sabedoria. Mas também, quando houve 7 anos de fome, eles também se houveram com sabedoria e gratidão a Deus, que deu capacidade intelectual para saber lidar com aquela crise. Neemias está experimentando a mão favorável do Senhor Deus. Mas é interessante que eles tomam uma decisão. No versículo 18 diz: e esforçaram as suas mãos para o bem. Nosso pastor, a diaconisa Cléria, também orou, falando dos profissionais que estão na linha de frente. Sabe, aqueles invisíveis que fazem as limpezas, sabe, os gari recolhendo lixo, sabe, os enfermeiros anônimos, os médicos, infectologistas estão trabalhando. Mas existe uma outra parcela invisível que precisa dessa mão favorável do Senhor Deus, que é esse povo que vive nas ruas. Esse povo das comunidades, que de maneira popular se chama favela, é gente que trabalhava juntando latinhas, papelão, recolhendo sobra de restaurante, e agora está tudo fechado. Como eles vão comer?
Como eles vão conseguir ajuntar alguns trocados para ir num restaurante popular e almoçar? Então a mão do Senhor Deus, ela será favorável também sobre eles, porque se há uma coisa dessa tragédia que está acontecendo, é que muitas pessoas que têm recursos, muitos empresários, muitos artistas, muitos esportistas estão se levantando para fazer a sua parte, se esforçando para contribuir com os menos favoráveis. É um mover que está acontecendo no coração dessas pessoas. Eles aqui, na época de Neemias, eles não só deixaram a mão de Deus agir, mas eles também agiram fazendo a sua parte. Mas, meu querido, a mão de Deus, ela também está estendida para salvar. Isaías 59, versículo 15 e versículo 16. Isaías 59, versículo 15 e 16. Diz assim: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Recebe isso como palavra de Deus. Nesta época, que parece que não há salvação, que parece que não há saída, o Senhor Deus, Ele está se levantando. Ele está levantando sua mão, seu braço forte e poderoso, e Ele vai agir na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, no povo de Deus, nessa nação e no mundo, porque Ele está no controle. O salmista, no Salmo 46, versículo 10, ele declara: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Trocados em miúdos, facilitando esta palavra, ele está dizendo: fique na sua, porque eu sou Deus e eu estou no controle. Você entende isso? Não fique aí desesperado, não corra de um lado para o outro, não vai resolver. Só há um lugar nesta hora para onde eu e você podemos olhar, correr e encontrar abrigo seguro. E esse lugar é nos braços do Senhor, é na presença do Senhor, é olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Corra para Ele. Se aquiete a sua alma agora, porque a mão do Senhor, ela está estendida para te salvar agora, no nome do Senhor. Aleluias! Nós lemos no versículo 27 do capítulo 11 de Atos. Lemos no versículo 27 e 28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Queridos, Deus está dando direção para o seu povo diante dessa crise mundial, dessa tragédia que se abateu sobre todos nós. Dessa vez, a dor, a doença, a perda, o prejuízo, a falência está sobre todos, sobre grandes, sobre pequenos, sobre famosos e sobre anônimos. Mas há um fato que eu e você precisamos estar ligados, olhando, é que o Senhor Deus, Ele não deixa de dar direção para o seu povo.
por meio da palavra profética, foi orientado que haveria uma fome mundial. E de fato a história relata que por volta do ano 48, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, uma fome se abateu, começando pela Grécia e foi se irradiando por todo o domínio do Império Romano, que naquela época já atingia a Europa, Ásia e Norte da África. Tornou-se uma fome mundial, um assombro. Para a época, era a maior tragédia, era a fome, era a escassez de alimento, era a falta de chuva, era a falta de colheitas saudáveis. Mas o Senhor Deus, Ele não deixou de dar direção ao seu povo. Há um texto no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6, que é um dos versos que eu mais amo. Desde garoto no Evangelho, que frequentemente estou lembrando, estou trazendo à minha memória a declaração desta palavra que está em Ruth, capítulo 1, versículo 6. Estava ela, Ruth, com suas noras em terras estrangeiras, estava em Moabe. De repente lá, ouviu ela, Ruth, uma mulher de Deus, que Deus estava visitando o seu povo, dando-lhes pão. Deus, ocasionalmente, sempre em épocas de crise, visita o seu povo e dá pão. Não será diferente agora. No meio de tudo isso, de toda essa carência de emprego, de trabalho, de meios de trabalhar, dinheiro escasso, o Senhor Deus, Ele fará um caminho, Ele construirá uma saída para nos dar pão, para nos satisfazer, para nos alimentar. Deus fará isso na minha, na sua, nas nossas vidas, creia, porque é palavra do Senhor Deus. No versículo 29 diz: e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Veja que a mão do Senhor Deus, ela começa se manifestando por meio do seu povo. Deus está usando o seu povo, está usando os seus líderes para fazer a sua mão alcançar aqueles que estão carentes, aqueles que estão necessitados. Então Deus, nesta época, nesta geração, nesse tempo, está levantando um remanescente para trazer alívio, para trazer socorro, para trazer viva esperança, para trazer caminhos, para trazer soluções, orando, vigiando, compartilhando, abraçando, mesmo quando não podemos, mas abraçando virtualmente, né? Mandando uma mensagem, mandando uma oração, e para impactar a tua vida, porque Deus, Ele se manifesta através do seu povo. Mas deixa a gente concluir aqui no nome de Jesus. No versículo 30 diz: o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Queridos, com efeito eles fizeram. Essa é a hora da gente fazer acontecer. Essa é a hora que a mão do Senhor, que está estendida sobre nossas vidas, ela vai manifestar algumas características de pessoas que estão lidando com essa situação. Em primeiro lugar, eles com efeito fizeram. É hora de fazer acontecer por meio da minha, por meio da sua, da nossa fé. Por meio da nossa fé. Em um dos nossos grupos, uma irmã questionou porque estava acontecendo isso e se abatendo sobre tantas pessoas carentes, pessoas necessitadas. E nós compartilhamos um texto, Hebreus capítulo 10, versículo 36
ao 39. É necessário que haja agora paciência, porque ele vai demorar só um pouquinho, falta só um pouco, mas o meu justo, ele viverá por sua fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam, mas nós somos daqueles que avançam pela fé no nome do Senhor. Não recue, avance pela fé no nome do Senhor. Em segundo lugar, eles fizeram com efeito. Eles se ajuntaram, com suas necessidades se ajuntaram. E o que é que precisa se sobressair nessa época? As nossas obras. Porque fé sem obra não tem sentido. Fé sem obra é religião. Fé sem obra é informação. Fé sem obra é estéril. Fé sem obras não gera frutos. Você precisa ter fé e colocar essa fé em ação, que vai dar tudo certo no nome do Senhor. Então comece a agir, comece a se mexer, comece a fazer algo, porque é possível você fazer algo, porque você é capaz, você tem capacidade, e é na época das crises que se levantam aqueles que de fato são capazes. Mas em terceiro lugar e último, o que eles com efeito fizeram, e é tempo de fazer acontecer. Precisamos demonstrar a nossa compaixão, porque a mão do Senhor está sobre nós. Precisamos de compaixão. Compaixão, palavra de origem grega que significa sentir a dor do outro, estar com o outro na sua dor, não desprezar a dor do outro. É como ser simpático. Simpático é estar junto com a dor do outro. E esta é uma época que nós precisamos nos unir. Precisamos nos unir em oração. Precisamos nos unir para compartilhar aquele pouco que temos. Temos 2 quilos de feijão, vamos pegar e separar 1 quilo. Temos 5 quilos de arroz, vamos separar 1 quilo. Temos 10 pães, vamos separar 5 pães. Temos 3 pacotes de bolacha, ou de biscoito, caso você queira assim. Separe 1 pacote, mas faça algo. Compartilhe a sua compaixão, porque a mão do Senhor Deus, ela está estendida para operar através de nós e em nós, nesse tempo tão difícil. E que o Senhor Deus nos abençoe no nome de Jesus. Deixa eu orar por você no nome do Senhor. Quero orar por você agora no nome de Jesus, porque eu estou batendo recorde. Eu estou pregando em menos de 30 minutos. Glória a Deus. É tempo de aprender, é tempo de aprendizado. E eu quero orar por você agora no nome de Jesus. Tem uma igreja aqui presente, porque somos mais de 2. E nós vamos agora nos colocar em pé no nome do Senhor. No nome do Senhor. E vamos estar orando, não só pelas nossas vidas, mas queremos orar por você que está aí nos ouvindo, está recebendo esta palavra, que recebeu os cânticos, a ministração da oração, da palavra do evangelista, e agora a palavra ministrada ao seu coração. Estaremos orando pela sua vida, pela vida das pessoas que estão em seu lar, pelas pessoas que você ama. Espalhe esta palavra no nome do Senhor. Pai, agora no nome do Senhor, nós lemos que a tua mão, ela estava estendida, ela estava sobre aqueles homens e mulheres para operar e fazer diferença no meio da fome, no meio da perseguição. E agora, Senhor, não é diferente, porque Tu és o mesmo Deus, Tu és o mesmo Senhor, és o mesmo Jesus, és o mesmo Espírito Santo, é a mesma unção, é o mesmo poder, é o mesmo governo, é a mesma capacidade de operar maravilhas. A Tua
atuando agora na vida de todos quanto estão recebendo esta palavra e recebendo esta oração. Entra agora com providência, Senhor, no nome de Jesus, e vai trazendo ânimo, vai trazendo calma, vai trazendo esperança, vai trazendo um novo começo, vai trazendo algo novo na vida de todos quanto estão nos ouvindo e nos assistindo nesta live. Opera, meu Deus, a tua mão está estendida para operar, para mudar o quadro, para alterar tudo. E isto por causa do nome de Jesus. Opera sim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba esta palavra no nome de Jesus. A mão do Senhor Deus está estendida sobre a tua vida. Amém.